¿Quién es brasileño aquí? Por favor, puede levantar las manos para que yo se... una buena parte, casi mitad, está bien. Vale, entonces vamos. Yo voy a traer algunas cosas para ustedes. Bueno, voy a hablar un poco sobre la política de salud del hombre de Brasil, algunas informaciones generales y quiero compartir con ustedes algunas campañas que estamos haciendo allí. Para mí la charla de Beno y de Guida fue muy bienvenida porque tiene algunas cuestiones que estamos problematizando allí y estamos aún enfrentando, buscando desarrollar para poder implementar una buena política en nuestro país. La política está dentro del Sistema Único de Salud brasileño, que no sé si ustedes conocen, el SUS, que fue instituido en 1988 por la Constitución Federal, que proclama la salud como un derecho de todos los ciudadanos a ser provido gratuitamente por el Estado, de acuerdo con los principios de la integralidad, la universalidad, equidad y descentralización. O sea, para todos los brasileños y brasileiras, la salud es gratuita, ¿no? O SUS provee actualmente atención integral à saúde para 75% de la población brasileña. Brasil ahora, yo voy a compartir con ustedes, tiene cerca de 200 millones de personas, entonces 150 millones de personas tienen cobertura total del Sistema Único de Salud brasileño, ¿no? Y tienen la atención básica, su principal iniciativa, que es la estrategia de salud de la familia, que es el principal componente de la atención primaria en salud del país, donde tenemos equipos de salud en los territorios de salud desarrollando acciones por toda la población, para la población de cerca de 3.000 personas en cada territorio de salud de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades de Brasil. ¿Por qué eso es tan importante? Porque buena parte de nuestras acciones de la política están allí, como se dice, calcadas, están allí, ¿cómo? Cautivas ali en la atención primaria y en la estrategia de salud de la familia. Aquí políticas de salud para poblaciones específicas. En Brasil la salud de la mujer de 1984, de salud del hombre de 2009, 25 años de diferencia, ¿no? SUS aquí 88, adolescentes 89, programa de salud, estrategia de salud de la familia 94, idosos y personas con deficiencias 99. Entonces es muy reciente, somos solo un niño de 5 años de edad ahora. No es una política muy nueva, muy reciente. Fue hecha, algunos de ustedes estuvieron presentes aquí participando de la confección de la política, como Jorge, Benedito y algunos amigos. Fue hecho con esfuerzos conjuntos del Ministerio de Salud, con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones médicas y pesquisadores académicos. En aquel momento, cuando fue formulada, tuvo una influencia muy fuerte de las asociaciones médicas, la de urología, de psiquiatría, de gastroenterología, de cardiología, asociaciones médicas. ¿Por qué? Porque las principales causas de muerte de los hombres en todo el mundo son siempre por aparelhos circulatórios, né, doenças enfermidades cardiovasculares, enfermidades, las neoplasias, que são muy típicas também, e por las causas externas, los suicidios, los homicidios e los accidentes de transporte. Não, assim se passa em boa parte de todo o mundo. Sobretudo em América Latina e nos países latinos. As causas externas nos países mais desenvolvidos, assim, em Europa e outras partes de Ásia também, Japão e Escandinávia, não tem tanta influência sobre as mortes das pessoas. Mas aqui em Brasil, os países latinos, sobretudo os homicídios, os suicídios e os acidentes de transporte são enormes, não? Bueno, que reconhecemos haciendo ese consenso, que los hombres generalmente accesan los sistemas de salud por medio de la atención especializada, urgencia y emergencia, con enfermedades ya instaladas y evolucionando de manera insatisfactoria. No, eso se da en varias partes. Los hombres no hacen las medidas de atención primaria, por un lado, y por otro lado, los trabajadores de salud, los gestores de salud no son sensibles aún para perceber que los hombres tienen especificidades importantes y que precisam ser reconocidas para que puedan ser captados por los servicios de salud. Isso é muito importante. Los servicios precisam tornar-se más amigables y los hombres más permeables a los servicios de salud. Hay que trabajar para eliminar esta división
que existe entre o serviço e a população masculina. Bueno, isso contribui por uma maior mortalidade dos homens do que das mulheres, aumenta o sofrimento físico, mental, psicológico desses homens e de suas famílias, jubilação precoce do trabalho e altos custos para o sistema único de saúde. Ou seja, todos perdem. Não? Todos perdem, mas alguns ganham. Isso é muito importante. ¿No? La industria farmacéutica, los médicos ganan muchísimo, ¿no? Se vale mucho más hacer yo estaba compartiendo eso a poco, hacer una cirugía de corazón, un trasplante de corazón en Brasil, do que trabajar para que los hombres puedan compartir más sus afectos con sus amigos, con sus parejas, independiente si son mujeres, si son hombres, con sus hijos, con sus amigos. ¿No? La verdadera salud de corazón não tem valor. Essa é a verdade. E uma pergunta que deu para vocês, que eu penso que é muito importante, que empecé a pensar nisso há alguns dias. A vida dos homens tem mais ou menos valor do que a vida das mulheres, dos niños? Alguma vida tem mais valor do que outra? Porque, para mim, como compreendo, a vida dos homens tem menos valor. Os homens têm menos valor. A vida das mulheres e de los niños e do sistema tem muito mais valor do que de los hombres. Os homens aún vivem como o mito de los heróis, não é verdade? Vivem como se não fossem nunca morrer, né? E morrem sem nunca ter vivido. Na verdade, como se nunca tivessem vivido, como Ben está compartilhando, não? Queria ter viajado mais, aproveitado mais minha família, demonstrado mais meus afetos, enfim, mas não tem permissão interna para isso. Então, muitas vezes morrem como heróis. São provedores, são homens fortes ou são homens flacos, não importa. Cometem muitas vezes suicídios, que são legalizados, são legitimados, porque se morre de acidente de transporte, está tudo bem. Não é um suicídio, não assim. Legal, parece um suicídio. Eu tenho vários amigos que se mataram assim, não? Beberam, se quedaram borrachos, foram com seu auto a 130, 140 por hora e morreram. E depois várias mulheres se quedaram na torno desse homem, vários niños, chorando por la perda de sua vida, como se fosse natural. Assim é, não assim se passa. Bueno. Como conclusão básica, muitas dessas enfermidades poderiam ser prevenidas se os homens entrassem pela porta prioritária do sistema, que era a atenção básica. O objetivo geral da política é ampliar o acesso com qualidade a essa população masculina, as ações aos serviços de assistência integral de saúde do Sistema Único do Brasil, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, ou seja, estamos trabalhando o tempo todo, o sistema de saúde em toda parte do mundo, amigos, tem um viés biomédico, são biomédicos centrados. Qual a diferença? Não queremos trabalhar com modelos biomédicos. O modelo biomédico salva vidas. Quando vocês têm problemas, o modelo biomédico muitas vezes salva a vida de vocês. Isso é importante. Mas queremos trabalhar também com enfoque de perspectiva relacionada a gênero, queremos trabalhar com os componentes socioculturais, estamos trazendo gênero como um determinante social de saúde importante para compreender as relações entre as pessoas. Não importa se são homens com homens, se são homens com mulheres, se são homens com ninhos, se são homens com ancianos, mulheres com ancianos, mulheres com mulheres, não importa. Quando se pensa em gênero, temos que pensar sempre em diversidade e pluralidade, não é verdade? Tudo se pode poner e trabalhar com gênero, incluindo gays, bissexuais, transexuais, as travestis, porque quando estamos falando de homem, estamos falando de diversas possibilidades de ser homem, e todas precisam ser respeitadas e consideradas e reconhecidas em suas especificidades. Este é o grande desafio das masculinidades, não? Poder perceber a pessoa que está ali com demandas específicas para ser trabalhadas e acorridas por os profissionais, por os trabalhadores de saúde. Isso é importante. Queremos reduzir a mortalidade e melhorar as condições de saúde de todos. Estes são os eixos temáticos que estamos trabalhando em Brasil. Este é como mapa, o território é muito maior do que o mapa, não? Mas nossas ações estão muito calcadas em acesso e acolhimento, que é transversal a todos os outros eixos, de prevenção de violência, acidentes, paternidade e cuidado, saúde sexual e reprodutiva, doenças prevalentes. Com isto, temos uma boas possibilidades de trabalhar tanto intrasetorialmente quanto intersetorialmente em Brasil. Nós temos muita transversalidade com várias outras áreas de saúde e fora também do sector saúde.
População masculina em Brasil são 99 milhões de pessoas, atualmente são 202 milhões de pessoas em nosso país, 104 milhões são mulheres. Temos 5 milhões a mais de mulheres em nosso país do que de homens. Há 5 anos atrás, essa diferença era de 3,9 milhões. Temos em 5 anos um acréscimo, um aumento de 1,1 milhões de mulheres a mais. Isso é importante. Nossa população-alvo é de 20 a 59 anos, que corresponde a 55 milhões de pessoas, ou 55% de toda a população masculina. Atualmente, só a Austrália tem uma política operativa para a saúde do homem. Ela é o único país. Eu tenho trabalhado nos últimos anos muito fortemente, buscando fazer cooperação com Chile, com Equador, com Uruguai, com Argentina e outras partes, para que podamos ter outras políticas de saúde do homem em Sudamérica. Para mim é uma tristeza que só o Brasil tenha uma política. Temos muitos problemas ali. Não pense que estamos muito bem na foto, como se disse. Temos muitos problemas ali para implementar a política. Enfrentamos muitas resistências, mas eu penso que é muito importante que podamos organizar este campo de saúde do homem em América do Sul, em Europa e em outras partes. Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito delicado da espécie humana, porque os homens estão morrendo enormemente por toda parte. Os homens adultos decidem a morte de los homens jovens. Não é verdade? Assim é por toda parte. Não? Semana passada vivemos este medo enorme do que se passou em França, na verdade, em Europa toda, porque homens jovens estão matando os outros homens adultos, não por questões fundamentalistas, não importa, por questões religiosas, mas estão se matando. Então, a espécie humana está o tempo todo correndo o risco de autodestruir-se e de destruir-se aos outros. Por isso que é tão importante que esses movimentos possam gerar solidariedade e união entre milhões e milhões de pessoas, onde os homens são os principais atores. Não se pode pensar nisto tudo se não trabalhamos o imaginário simbólico da construção de los padrões sociais da masculinidade desses homens, por toda parte. Se nós começamos a debruçar em os homens, não como coadjuvantes, mas como protagonistas de sua própria saúde, como sujeito de direitos e sujeito de cuidados, teremos muitos problemas. Continuaremos a ter muitas mortes e muita confusão por toda parte. Essa é a verdade. E eu não sei se há interesse de los grandes gestores, de los grandes governantes do mundo em tomar, como se diz, em fazer isto, em ter essa tomada de decisão, que é tão importante. Aqui trabalhamos, é muito importante, temos belíssimos trabalhos da organização civil organizada, sim, mas em pequena escala. E não há como. Hoje temos que trabalhar com políticas, com as Nações Unidas, trabalhar em grandes escalas, para podermos lograr bons resultados a curto e médio prazos. Isso é muito importante. Taxa de distribuição de mortalidade, por que trabalhar com uma população de homens adultos? Se percebe em azul aqui que os homens morrem mais do que as mulheres até os 80 anos de idade, as mulheres em pés aqui em vermelho em rojo a morrer mais, porque claro, os homens morreram totalmente, não há mais, não descobrimos a forma da juventude, da eternidade. Essas são as idades críticas, porque que se passa com a adolescência e juventude? Os homens estão morrendo enormemente em Brasília, cada 5 pessoas que morrem, de homens, entre 20 e 29 anos em Brasília, a cada 5 pessoas que morrem, 4 são homens. Sim? E se você vive na periferia urbana de Brasília e é negro, tem 5 vezes mais chance de morrer do que se tu for branco. Então imagina, a população negra de meu país está sendo dizimada. Em Brasília agora temos uma guerra civil acontecendo nas grandes periferias urbanas. Isso é assim, se morre muita gente. Temos cerca de 42 mil mortes por acidente de transporte todo ano. Cerca de 80% são homens, 35 mil mortes por ano. É como se a cada 2 dias tivéssemos um avião, um Boeing caindo em Brasília, com 250 pessoas morrendo, das quais 200 pessoas são homens. Estamos fazendo muitos esforços, mas não estão sendo suficientes. Por quê? Porque, apesar de estarmos salvando vidas pelos avanços biomédicos, com uma excelente cobertura de vacunação, reduzindo as taxas de mortalidade infantil, salvando a vida de meninos e das mulheres, estamos perdendo essas vidas na adolescência
na juventude, os homens estão morrendo por toda parte. Nos reunimos, pero é muito sério. Se vocês pensam sobre amigos de vocês, sobre gente amada de vocês, quem de vocês não perdeu homens ao longo da vida? É quase uma condenação que as mulheres têm que quedar-se solas ao fim de suas vidas. Não é porque têm que se quedar com homens, mas como companhia. As mulheres se quedam com mulheres, empiezam a viajar juntas, a fazer todos os programas juntos, porque não há homens para compartilhar. Essa é a verdade. Algumas atividades. Tenho 5 minutos, necessitarei 10, pero tenho 5. Algumas atividades só para compartilhar, são só uns glimpses para compartilhar com vocês. Estamos buscando hacer ações políticas de advocacia orientadas para a saúde dos homens e de equidade de gênero em diferentes níveis do governo, em los municípios, em los estados, com outros setores, com a saúde das mulheres, com a saúde dos niños. Isso é muito importante. Treinamentos presenciais de educação à distância, em campanhas que como se diz, orientadas para gestores e trabalhadores de saúde nos 5 pilares da política. Já capacitamos milhares de pessoas em Brasil nesses últimos anos. O setor de saúde está cada vez mais sensibilizado. Estamos logrando bons resultados iniciais, temos muitos para ser, mas a boa parte do setor de saúde do Brasil já conhece a política. Temos que trabalhar muito mais fortemente, temos pouca plata e pouca gente para trabalhar, mas a verdade é que as pessoas estão muito interessadas, porque estão percebendo uma coisa muito interessante, que só podem lograr bons resultados se os homens estão involucrados. Não há como plantear bons indicadores de saúde para as mulheres, para os niños, para os ancianos, se os homens não estão. Se estão nos territórios, se fazem parte da família, da saúde da família, se estão todos juntos, os homens precisam estar incluídos. Isso é muito importante. Campanhas de conscientização para colocar esses homens em prevenção de enfermidades, no cuidado, paternidade ativa. Tenho algumas imagens aqui que quero compartilhar com vocês, em comportamentos não violentos, questões de equidade, desenvolvendo e implementando a pré-natal do parceiro, que é a porta del céu para os homens em todo o mundo neste momento, porque é uma estratégia muito bem vista, a questão de paternidade ao redor do mundo. Todos veem com muito buenos olhos os homens que se involucram no cuidado com seus filhos e compartem as tarefas domésticas com suas mulheres, não é verdade? Ou com sua pareja, não importa. Talvez seja um homem que eu tenho vários amigos que estão adotando agora em parejas homossexuais, adotando niños e são muito bons padres e são muito comprometidos as parejas. Isso é muito importante, não? Para não trabalharmos numa lógica solamente heteronormativa, pero homonormativa também, muito importante. Realizando ações de saúde os homens estão, como por exemplo, em las carreteras, em los puertos, em la construção civil, fazendo ações onde podemos ir com o modelo biomédico, podemos realizar exames, a atualização de carteira de vacunas, pero também a realizar oficinas de gênero, de paternidade, de prevenção de violências. Isso é muito importante, unindo o modelo biopsicossocial com o modelo biomédico. Isso é muito bem-vindo. Alguns desafios. Serviços de saúde, sejam públicos ou privados, ainda estão centrados nesse modelo biomédico. Tem dificuldade de aceitar a perspectiva relacionada de gênero como determinante social de saúde. Pressão constante das associações médicas para reduzir a saúde dos homens ao sistema reprodutor e principalmente ao câncer da próstata. A próstata é um grande demônio para os homens. Na verdade, se tornou um grande demônio porque não é bem trabalhada. E há muita desinformação por parte das associações médicas que não têm interesse em dar informações corretas sobre esse assunto porque querem ganhar muita plata, querem fazer cirurgias, querem fazer intervenções, querem realizar consultas médicas para ganhar plata. Essa é a verdade. Apesar de todas as evidências, os trabalhadores de saúde e gestores ainda resistem a desenhar estratégias e trabalhar com prevenção de violências e acidentes. Esse é um grande desafio. Não? Temos um grande desafio aí. Wagner está sendo uma boa pesquisa aí com o Reino Unido, tenho na mesa de trabalho aqui para compartilhar como estão pensando um pouco de enfermidades mentais, de acidentes, de violência também, não, Wagner? Quando é? Amanhã? Assim? Viernes. Wagner Figueiredo, eu penso que vocês têm que assistir, eu penso que é muito interessante, é um grande pesquisador, Wagner, em Brasil. Temos barra inversión também, não temos recursos contínuos hasta agora em nossa política para passar para todos os... Atualmente temos cerca de 27 estados com a política implementada e 1.000 municipalidades em Brasil. Em Brasil temos 4
5.565 municipalidades. Temos cerca de 20 municipalidades, 20% das municipalidades com ações para a saúde do homem atualmente. É pouco, mas é muito. Se pensa que temos tanta gente desenvolvendo pequenas ações, a política está crescendo. Despacito, mas está crescendo. Alguns sucessos e aprendizagens. A paternidade como uma porta de entrada positiva para a saúde dos homens, uma estratégia e oportunidade para introduzi-los em uma atenção básica e na arena do cuidado, saúde e equidade de gênero. Eu penso que é muito bueno. Eu penso que é uma ação muito positiva. Parceria com organizações da sociedade civil organizada, algumas delas estão aqui, como o Papai, Promundo, Meningage e outras. Organizações das Nações Unidas, coordenações de saúde, universidades, institutos de pesquisas. Estamos todos juntos para fortalecer o trabalho em escala de todos. Isso é importante. Não há uma política. A política só existe porque há muitas parejas. Parejas se diz? Há muitas parcerias. Há muita gente que contribui para trabalhar junto. Não é muito importante. O trabalho só se pode se passar se há coletividade. O trabalho não é de uma pessoa, é de um montão de gente. Essa é a verdade. Uma divulgação comprometida da plataforma da política pelo Departamento de Comunicação do Ministério. Me gostaria de compartilhar com vocês algumas das campanhas, se vocês têm interesse. Eu penso que é interessante para que lo sepan. Iniciativas e estratégias sobre a família só podem funcionar se os homens estão involucrados. Já compartilho isso com vocês. E algo que eu vou reforçar uma vez mais. Apesar de tudo, devemos aprender como manejar nossa atenção diretamente às especificidades da saúde dos homens. Em Brasília, agora, eu estou muito preocupado com isso. Eu estou trabalhando com o movimento negro, estou trabalhando com o movimento LGBT, estou trabalhando com a população caminhoneira, portuária, com várias populações, onde podemos mirar e focar as masculinidades específicas, especificidades. Isso é muito importante, porque não temos um coletivo, não temos um movimento masculinista em Brasília, mas temos pequenos coletivos que estão pensando seus problemas em saúde, não? E não só em saúde. Não, como pensamos em saúde, não só como saúde, como ausência de enfermidades físicas, mas a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde espiritual, a saúde afetiva. Não, isso é muito importante. Juntos somos melhores. Eu agradeço. Benedito, pode ajudar-me, por favor? Eu vou poner só, vou avisar a vocês, 5 minutos para compartilhar algumas imagens que eu penso que é interessante para que conosco um pouco. Eu não vou ter que falar para gravar, não? Estamos trabalhando muito fortemente nas mídias sociais e nas redes sociais com algumas campanhas para que podemos trabalhar com a diversidade dos homens e também com a prevenção de violência contra as mulheres, sobretudo por conta de 16 dias de ativismo de violência que se deu de novembro para dezembro deste ano. Então, tivemos 28 publicações na página do Facebook do Ministério da Saúde sobre a campanha Saúde do Homem, com altíssimo compartilhamento se diz, mais de 173 mil compartilhamentos, mais de 7,2 milhões de usuários involucrados, como se disse, alcançados, que miraram. A repercussão foi cerca de 8,6 milhões de impressões geradas em Twitter. Isso é muito importante para que vocês percebam como quando criamos boas estratégias, como podemos compartilhar e atingir, alcançar, lograr muita gente ao mesmo tempo. Não, isso é importante. Com muitas visitas, muitas... Aqui se é difícil de ver, você sabia que os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres, campanha com os homens, fazendo recorte de raça, isso é importante, com os homens negros, campanhas de linha de ferro, cuide-se bem, para estimular hábitos de vida saudáveis, a importância do envolvimento da presença do padre, conheça mais conosco um pouco mais sobre o infarto agudo de miocárdio, isso são questões muito importantes. Pai ou parceiro, a sua envolvimento é muito importante, a sua advocacy para a lei de acompanhante em Brasil, temos uma campanha belíssima para que os homens se involucrem a participar do pré-natal de suas mulheres e para que as mulheres escolham os homens para estar presentes com elas neste período todo, antes, durante e depois. Temos muitas boas experiências aí. Pai, conosco a lei de acompanhante, não importa do tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da saúde, não? Assim, com nomes negros, niños, adolescentes ruivos, população indígena, isso é muito importante,
né? Sepa mais sobre o câncer de pênis, por exemplo, que é uma grave importante em Brasil. Dia Internacional do Homem, que é o 19 de novembro, que é comemorado em várias partes do mundo. Homens e violência, a mortalidade masculina no Brasil, não importa o tipo de homem que você seja, com nomes ancianos, também é muito importante, com nomes amarelos, de raça amarela, japoneses, chineses, importante, blancos, negros ancianos, negros também aqui campanhas para a violência, aqui são só as campanhas que se envolveram para a questão da violência. Você já tentou imaginar como seria viver com medo de sofrer violência sexual? Você já perguntou para as mulheres a seu redor, madre, esposa, novia, irmã, amiga, como se sentem quando sofrem assédio em ambientes públicos? Você já parou para pensar como você poderia contribuir para uma sociedade com menos violência contra as mulheres? Não importa o tipo de homem que você seja, se é do tipo que previne a violência contra as mulheres. E ao 6 de dezembro lançamos essa daqui, que foi muito linda, muito bonita, para que os homens e as mulheres juntos pelo fim da violência contra as mulheres. Essa campanha é uma campanha que é unida também com o movimento do Laço Branco, que o papai tem grande participação, e hicimos juntos para dar potência para outras organizações da sociedade civil, para que podamos trabalhar com muita gente ao mesmo tempo para conhecer essas iniciativas. São materiais gráficos produzidos pela política, não importa o tipo de homem que isto é, para homens jovens, homens adultos, homens ancianos, materiais gráficos onde se pode fazer uma avaliação de saúde, importante. Caderno, tá acabando, né? Só um minuto, acabou. Aqui? Tem que falar aqui? Um minuto. Tá. Tudo bem. Aqui, caderneta de gestante. Essa é uma publicação para as mulheres que estão em Brasil, que estão embaraçadas. São 3 milhões de exemplares. Os homens estão presentes. A estratégia de los homens de pré-natal de parceiro está aqui. É importante. Aqui materiais gráficos para que os homens estejam com as mulheres com a lei de acompanhante, com pares negros, pares blancos, método canguru para que os homens tenham. Esse material todo, gente, vai para toda parte do Brasil, para o Brasil inteiro, para as unidades básicas de saúde, por toda parte se põem esses cartazes e se hace divulgação desse material. É importante para que lo sepam. Aqui estão, essa é a equipe de saúde, do Ministério de Saúde. Muitas graças. Perdão por o tempo.